Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você ainda não é inscrito, não conhece o canal, ficou e gostou? Se inscreva aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, pessoas que você gosta. Se você não gostar, compartilhe com pessoas que você não gosta, com seus inimigos, se vingue deles. E não deixem de ativar as notificações do canal, assim você não vai ficar de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. Sabe como você faz isso? Você vai lá no sininho das notificações, na opção todas e clica. E vá lá! Sempre será notificado quando eu postar algo novo aqui na plataforma. Recados dados, vamos de histórias de terror? Essa foi postada por Jim Carlos, no grupo Casos de Assombração. O rio Nenzinho leva ao inferno. No início dos anos 80, antes da expansão da 101, a BR do Abismo Infernal, um monte de pequenos rios cortavam a divisa dos bairros Mucuri, Vila Independência e Nova Brasília, bem onde tinha um barranco escavado na encosta do Morro Verde. Mais para frente ficava o rio Nenzinho. Naqueles tempos, a nossa bela e suja Cariacica era carente de tudo. Hoje é ainda mais. Mesmo assim, a gente se perdia em diversões nem sempre recomendáveis, como nadar em rios com sumidouros, por exemplo, ou tentar atravessar canais e cursos de água submersos atrás do sono do rio, como chamávamos. A lenda dizia que havia uma bolha de ar gigantesca embaixo do rio do Nenzinho, que nos permitia passar dias em suas ocas sem voltar a respirar. Numa dessas reunimos uns 10. Marquinhos Ovão, por ser o mais velho, conduziu o grupo. Logo apareceram as lavadeiras, dizendo que era perigoso entrar no meio do rio, que o rio era infestado de cobras. Sacamos que elas não queriam que sujássemos a água, revolvendo o fundo barrento e atrapalhando o serviço. Uma delas eu conhecia, era Tuzinha, ex-cafetina e babá. Dizem que babava tudo na hora da flauta. Ela era a sensação do tamoio, o alto meretrício, consagrado por Garrincha, Jairzinho e até Paulo César Caju, quando vinha ao estado jogar bola na rede, nas caçapas. Apesar das brincadeiras sem graça dos adultos, nós sempre respeitamos todos. Ninguém disse sequer uma sem-vergonhice. Fomos logo tratar de mergulhar. Aí, Dona Maria em cima disse: rio de água preta desemboca na casa do capeta. E deu uma risada medonha. Confesso, sou cagão. Respeito demais as ruínas circulares, que é como eu chamo esses lugares invisíveis. Para uns mais visíveis, para outros, enfim. Principalmente pelo fato de me incluir entre os que veem, pessoas que veem coisas sobrenaturais. Vou não, podem se divertir, nem gosto de água mesmo, eu fico aqui ajudando as lavadeiras. Dona em cima, cujo nome vinha de sua prática nas artes da cãibra sensual, me explicou que em 1968
Uma professora da antiga faculdade de filosofia foi encontrada morta ali, com os seus 3 filhos. Aí, os donos do local se mudaram. Havia a suspeita de que um filho deles havia levado a mulher para lá. Algo como um crime passional. Até hoje ninguém localizou o corpo da mulher. Dona em cima disse que não sabe como, mas logo em seguida o rio ficou infestado de chamichurra. Tá aí, mais um motivo para eu nunca mais pisar nas águas desse rio. Mas a coisa piorou quando ela disse que depois das 5 horas da tarde, a água para completamente. Aí vem um rodamoinho bem no meio do córrego. Quem estiver ali vaza lá do outro lado do bairro, lá no Rio da Frincasa. O Rio da Frincasa era onde o frigorífico de mesmo nome lançava os seus dejetos e carniça. Foi lá que apareceu a primeira vez o carniçal, cachorro gigante que só come carniça e andou atacando algumas crianças. Eu quase ri, tamanha a distância que dava de um rio para o outro. Mas, por respeito, fiquei bem quietinho e ganhei, em troca do silêncio, a seguinte informação. Sabe o Estígio? O rio de carne podre do inferno? Para mim ele começa aqui. Sem trocadilhos, foi a gota d'água. Já ia gritando para a galera rachar fora, quando o jumentinho em que o Marquinhos Ovão entregava leite sumiu. Ele estava bem próximo da outra margem, pastando capim-gordura. Ficamos desesperados. O animal era dócil, quase um cãozinho. As lavadeiras já se recolhiam e começavam a cantar uma parlenda que eu jamais vou esquecer. O rio que deságua no inferno leva a vida e traz a morte, carregou o amor materno de uma mãe sem sorte. Esse rio de tristeza e medo é o rio dos abortos, leva os vivos e os mortos, ninguém sabe seu segredo. O sumidouro engoliu o pobre do jumento, o mesmo sumidouro que levou outras dezenas de pessoas, vivas e mortas. Só parou de sumir gente quando conseguiram dragar aquele poço do cão e aterrar para as obras de expansão da BR-101. Há quem tenha passado ali e visto um vulto de mulher arrastando 3 crianças e tangendo um jumentinho, sempre depois das 5 horas da tarde, e cantando a mesma melodia que as lavadeiras cantavam em outros tempos. A mesma que eu tentei cantar aí em cima, gente, não sei se eu consegui. Minha sincera homenagem ao meu amigo e parceiro de composição, com quem escrevi mais de 40 músicas, Marco Antônio, o Marquinhos Bisonho, também chamado de Marquinhos Ovão. Onde quer que você esteja, meu amado amigo, aprendi com você a simplicidade de compor música com amor e ver o mundo de forma mais simples. Até o nosso
próximo reencontro, meu caro. Nossa, muito interessante. E vocês, aterrorizados? O que acharam da história? Acreditam nela? Nadariam nesse rio que desemboca no inferno? Eu não. Ainda bem que aterraram ele. Mas se ainda vêm as pessoas que sumiram lá e vêm até o jumentinho e ouvem a música cantada pelas lavadeiras, significa que o portal ainda continua por ali, não é? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Bem, vamos aproveitar a deixa e vamos com mais uma aqui do Jim Carlos, intitulado A Freira no Fim do Corredor. No ano de 2007, fiquei hospitalizado por meses no Hospital do Servidor, na Cidade Alta, em nossa capital. É um prédio muito antigo. Aliás, a parte alta é um sítio histórico, tombado pelo IPHAN. O terraço do hospital dá de frente para a Bahia e o Porto. Em frente ao hospital fica a Catedral de Vitória. Mas não foram as belezas arquitetônicas de minha cidade, sou capixaba, da Gema, que chamaram a atenção, e sim os eventos nos corredores do hospital. Durante todas as internações que tive lá, mais de 8 em 3 anos, eu ouvi ao menos uma dezena de situações relatadas pelas técnicas, enfermeiras ou funcionárias. A maior parte dos relatos eu pensei tratar-se de excesso de trabalho. Até que numa noite, na hora da Ave Maria, eu ouço bater na porta. Curiosamente, nessa noite, minha mãe só pôde chegar lá pelas 20 horas. Entra. Desculpa incomodar. O senhor é o Jim, o neto da dona Paulina, afilhado da dona Maria? Disse uma freirinha que aparentava ter uns 70 anos. Nem me toquei pelo inusitado. Ela sabia os nomes dos meus parentes. A primeira reação que tive foi de simpatia, de familiaridade, como no CIAS, Hospital Central da Unimed. Depois de meses de UTI, já havia presenciado todo tipo de coisa. Nem me detive e sorri. Sou o próprio. Meus alunos me chamam de tio Jim. Em que posso servi-la? Não é para mim, Jim Carlos, é para minha irmã. Ela está acamada e precisa muito de oração. Se você pudesse me acompanhar. Estava de barriguinha cheia. O hospital me mimava com cardápio específico. A nutricionista tornou-se minha amiga. Ela era a simpatia na face da terra. Até uma lata de Coca-Cola eu trafiquei para dentro do prédio. Como dizem os glutões, me fartei de nhoque com muito molho e queijo. Desci seguindo a freirinha que misteriosamente me conduziu pelas escadas e não pelo elevador. Confesso que jamais senti receio em um leito hospitalar. Foram muitos anos deitado em camas de hospital. Aprendi e desenvolvi
uma confiança e afinidade pelo corpo de atendimento. Além dos amigos e ex-alunos, fiz centenas de novos amigos no meio e acabei casado com uma enfermeira. Quem diria que, doente, no leito de morte, eu iria despertar paixões. Mas, no momento em que chegamos no quarto, o sino da catedral tocou e aquela música fantasmagórica preencheu os corredores. Ave Maria. Entrei no tal quarto onde estava moribunda. Me recostei próximo à cabeceira e emendei o meu repertório de rezas. Orei por 1 hora. Havia em volta da cama umas 6 senhoras. Deduzi que eram irmãs da moribunda, muito parecidas e muito idosas. Ouvi delas um sonoro "Obrigada, Jim Carlos". Beijei a testa da senhorinha acamada e disse: "Obrigado a vocês pela oportunidade de ajudar". Olhei para os lados e vi a porta aberta. Acompanhei a freirinha até a escada, subi quase atrás dos passos dela. Ia me despedir e olhei na direção de um ofertório com um busto e uma foto. Aí me dei conta do momento. Era a figura da freirinha e o busto em bronze era ela. Orgulhoso em conhecer alguém tão notável, fui cumprimentar, mas ela sumiu. No fim do corredor de acesso às escadas, ouvi o caminhar de sandálias antigas. Corri, mas nem sinal dela. Voltei e reli a homenagem na placa. Fundadora dessa casa hospitalar, nascida tá. Saí de lá rindo. Não podia ser. Cheguei no quarto e veio uma técnica. Aferiu minha pressão, viu sinais, me perguntou se eu tinha rezado muito. Por fim, disse: "Sinto uma presença forte aqui. Você não está só". Minha mãe chegou mais de 1 hora depois. Estranhou meus olhos vermelhos. Fingiu uma irritação por causa da medicação. Nunca contei o que eu havia presenciado, exceto para uma enfermeira do setor administrativo. Ela disse que o quarto que eu visitei, pasmem, está desativado há anos. Ele abrigou o leito de morte de uma das fundadoras do hospital. Então, ela me contou aí sobre a lenda da Irmandade das Almas, de como muitos têm medo daquele andar do hospital. Naquela noite, eu não havia conversado, lutado ou sequer fui assombrado por nada de ruim do plano espiritual. Eu rezei com a Irmandade das Almas 1/3 pela paz e passagem dos doentes daquele hospital. Não voltei mais lá, mas quando vou na catedral, agradeço a quem quer que fosse, quem esteve ao meu lado naqueles dias de dor e fatalidade.
Minha avó faleceu anos depois. Fiquei 2 anos sem conversar com ela, pois ela havia me batido quando eu era criança. Quando fiquei na UTI, com 15 dias sem dormir direito, apareceu minha amada avó com o seu terço, tomou minhas mãos e eu dormi depois de dias de dor e insônia. Quando ela faleceu, estive ao lado dela em oração. Minha madrinha faleceu recentemente, vitimada pelo Covid. Não pude tocá-la. Orei por seu retorno aos braços do Criador. A Irmandade das Almas está fortalecida por 2 criaturas que espalham amor, que espalharam amor e bondade na terra. A freira descansou, ao menos não foi mais avistada por funcionários e pacientes. O poder da prece, da oração, de uma reza. Um passe é uma energia vital que deve ser compartilhada. Que o ano novo de todos seja de paz, luz e muita saúde. Ai, que lindo! Olha, e vocês acreditam nisso? Eu acredito sim, porque é maravilhoso. Gente, ele rezou com a freira. É sobrenatural, mas não é assustador. Bem, depende da pessoa. Eu ficaria honrada em poder rezar com a minha avó e com a minha madrinha. Jean Carlos é uma pessoa de sorte. E falando nisso, vamos para mais uma aqui do Jean Carlos. Mulher de fases. Vamos ver do que se trata aqui? Compreender o diferente, o peculiar e o inusitado nunca foi o forte da humanidade. Se não é igual aos demais, é um monstro. Ao longo da história, o lobo foi símbolo de bestialidade, selvageria e raiva. Mas civilizações da antiguidade os celebravam como seus pais ou semideuses. Lembra da loba de Roma? Anubis, o deus chacal dos egípcios? Na Mesopotâmia, o lobo era guardião ao lado do leão dos pórticos dos templos. Na Mongólia, o lobo da neve simbolizava a força dos descendentes de Gengis Khan. Na antiga Renânia, o lobo das estepes era o brasão dos vândalos. Na América do Norte e Central, o lobo das pradarias. No Brasil, o lobo-guará, símbolo de nossa biodiversidade. Nem sempre o lobo é o vilão, mas o sangue pede passagem e nossos antepassados indígenas acreditavam que algumas mulheres guardavam em seu ovário a semente do lobo. Em certa época do ano, suas regras não podiam ser dispersadas no solo, sob o risco de trazer alcateias de lobos, maracachás, sussuaranas e o temido e lendário carajá fêmea. As mulheres eram abandonadas por uma semana em uma tenda alta, ficavam ali esquecidas. Seu nome sequer podia ser dito por seus pais. Se o sangue delas escapasse, a fera poderia aparecer. Algumas etnias acreditavam mesmo que elas aprisionavam essa criatura dentro de seu útero
e que se o sangue das regras escapassem do exílio forçado, uma alcateia faminta poderia arrasar a taba. Ouvi uma vez de Dona França, benzedeira e parteira, que 3 mulheres foram colocadas no assalpão. Era para ficar apenas uma semana, mas veio a grande escuridão, a chamada noite sem fim. Passou um mês e quando foram buscar, elas haviam sumido. No lugar delas ficaram 3 peles secas, sem vida. Segundo a Dona França, nos dias seguintes, a desgraça e sua gêmea desgrama correram soltas pelo lugar. Era uma região que fica nas redondezas do Mochuá, montanha histórica do Espírito Santo. Os primeiros desaparecimentos começaram depois da Quaresma. Os antigos vigiavam com temor as fases da lua. A primeira lua cheia, um bebê de 2 meses desapareceu. No coeiro dele só ficou 2 dedinhos. Procuraram pela criança. Acharam apenas um pedaço de fígado. Tentaram espalhar armadilhas, mas tudo inútil. Parecia que o bicho atacava em bando e era muito astuto. Seriam fêmeas caçando para alimentar um único filhote nascido, que talvez seria meio homem e meio lobo? Mais tarde apareceu um homem chamado Amâncio, jovem, hirsuto e errante. Mal parava na vila. Chegava e saía em meses distintos. Jamais constituiu família. Até que veio a notícia de que se casara com uma jovem rica. Isso lá para as bandas do rio Piraquiaçu. Seus filhos nasceram com pelos no rosto e isso despertou a curiosidade da população. Ele então se isolou, indo viver em uma região conhecida como Morro Encantado. E até hoje aparecem relatos da criatura. É só por Deus, né? É assustador. Tem que tomar cuidado. Aqui até tem um comentário que eu achei interessante. Eu não vou falar o nome de quem comentou para não expor a pessoa, ó. Um amigo meu aqui no Rio de Janeiro viu um lobisomem passar na rua dele quando era criança. Eram horas mortas da madrugada e a rua termina no muro do cemitério daqui do bairro. Eu acredito. Uns dizem que o lobisomem tem que percorrer 7 cemitérios durante a noite e dizem que a transformação se dá ou por maldição familiar ou por mexer com magia negra. Realmente é sinistro. Eu concordo plenamente. Já ouvi várias histórias parecidas. E é de arrepiar, né? Gente, hoje fiz esse especial aqui do Jim Carlos. Vou trazer mais, que o Jim Carlos tem muitas histórias maravilhosas. Forte abraço, Jim Carlos. E ele está sempre postando lá no grupo casos de assombração, para quem queira estar lendo, prestigiando o trabalho dele, que é maravilhoso. E alguns desses trabalhos eu tenho quase certeza, não dito por ele, mas vivenciados pelo próprio. Que ele me corrija se eu estiver errada, mas eu sei que eu viajo quando leio o que ele escreve. Bem, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí, vai, não custa nada, é um segundinho e você dá um up aqui pro canal. Deixa seu like, aquela dedadinha nervosa que também ajuda. Agora você pode também compartilhar o vídeo com mais pessoas, para mais pessoas conhecer o canal, mais pessoas virem fazer parte da nossa alcateia.
Agora, quem quiser e puder dar um up a mais para o canal, pode se utilizar do super chat, do super stickers, do valeu e até mesmo via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando que toda ajuda, gente, é muito bem-vinda e eu já agradeço do fundo do meu coração. Amores, se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, você pode estar fazendo isso enviando para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Pode ser feito de maneira anônima. Se você não quiser e não puder se expor, posso transformar seu relato em conto se você me der permissão, ou divulgo aqui os seus trabalhos, te dando os créditos que é de direito. Aqui você escolhe como quer ter o seu trabalho narrado por mim. Mas escreve isso no relato para eu estar sabendo o que fazer na hora, tá bom? Ah, meus amores, pode ser conto, relato, história, experiência com o sobrenatural, sonhos lúcidos, sonhos reais, sonhos que se realizam, enfim, o sobrenatural que você viveu. Mande pra gente e estaremos compartilhando com todos que por aqui passarem. Aí na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, assim como também nas playlists do canal que está recheada de vídeos com histórias de arrepiar. De alguma eu tenho certeza que você vai gostar. Você também pode prestigiar os meus outros canais, principalmente o canal de variedades. O projeto Lendo com a Angel está de volta e devagarinho eu vou assumindo lá a programação normal. Vai dar uma olhadinha, uma prestigiada. Se não gostar, não tem problema, continue aqui. Mas você é bem-vindo em todos os canais da Angel. E você pode me seguir nas outras redes sociais também, fica a seu critério. Agradeço agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente, tenho que agradecer a vocês, meus aterrorizados. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida, da minha história, estar comigo nessa caminhada, não soltar a minha mão. Sabia que é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo? Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais.